A gente tem informação que os primeiros trabalhos com folha de tabaco começam em 1820, que é quando a gente tem, assim, digamos, as primeiras transformações. Cachoeira com X, né? São Félix do lado de cá, Cachoeira do lado de lá. Aonde que vocês estão? Não dá para identificar onde vocês estão. Mas se vocês conhecem ali a pousada do convento, a pousada não existe. Mas a igreja do convento está ali no canto. E vocês estariam mais ou menos aqui, ó. O problema é que essa margem ela recuou e foi feito gás. Mas vocês estariam mais ou menos aqui, ó. A pousada do Pai Tomás seria mais ou menos nesse ponto. Maravilha, então, a maravilha. Recuou e foi feito gás. Então vocês estariam mais ou menos aqui. Porque o fundo teria aqui a cadeia. A cadeia que hoje é câmara. Que é aquela branca, bem bonita, né? Antiga cadeia pública, atual Câmara de Vereadores. Aqui tem uma carroça dentro. Eles trabalham no lugar Tem uma carroça dentro. Vocês tiraram foto lá da placa, né? Câmara de Vereadores, antiga cadeia pública. É o lugar certo. Tá todo mundo no lugar certo. Melhor para ele, né? Devia ser assim em Brasília também. Tudo em casa. Eles estão em casa, né? Aqui é a área de loja e a gente, na verdade, estamos em um momento de reforma, né? Então a gente está fazendo móveis novos aqui, vamos antes pintar, tá? Dar uma melhorada nesses estruturas. Mas o museu vai começar a partir daqui mesmo, dessa aqui é uma caixa registradora, antes da guerra, né? Mais ou menos da década de 40, que o seu Dânima trabalhava lá no Dânima. Isso é a doação da Dânima, tanto aquele expositor quanto essa caixa registradora. Ela realmente operava lá na Dânima, vendendo charuto, na década de 40. Leva no armazém. Bem legal. Isso aí hoje seria equivalente a um computador aí de ponta. E o peso dessa coisa? Olha. A gente aqui começa com a indústria do charuto. A gente tem informação que os primeiros trabalhos com folha de tabaco começam em 1820, que é quando a gente tem, assim, digamos, as primeiras transformações para poder adequar o tabaco que nós tínhamos aqui na região para poder fazer charuto. Porque essa região ela sempre foi uma região de tabaco. Mas o que se cultivava e o que se produzia aqui na nossa região, desde o século XVI até meados do século, até o começo do século XIX, que seria 1800 alguma coisa, era fumo e corda. Então o que nós fazíamos aqui era fumo e corda. Então essa região aqui, principalmente, ela é uma das primeiras exportadoras de tabaco do mundo. Os nossos registros aqui datam de 1570, ou seja, são os primeiros embarques para a Europa. Não é Cuba, não é Virgínia, é a Bahia mesmo que começa os primeiros embarques. Porém, fumo e corda, tá? Quando você fala no mundo do tabaco, o primeiro sucesso de verdade que você vê no mundo do tabaco, pode. Esse evento assim, mas pode. Não, eu deixei lá. Deixa lá, é melhor. O primeiro sucesso no mundo do tabaco é o rapé, por incrível que pareça. Então o rapé, a partir de 1560 mais ou menos, o Jean Nicotte leva folhas lá, a Catarina de Médici cheira, espirra, e ela fala isso é um remédio, isso é um milagre, aquilo. E aí nas cortes francesas o rapé vira moda e vira um grande produto, um produto muito consumido, muito divulgado. Existia cigarro, existia charuto, existia cachimbo, de pouca relevância. Depois do rapé você tem a presença do cachimbo, ele vem antes com a maior presença do charuto. O charuto, como a gente conhece, é um produto do século XIX, tá? 1800 e pouco, é um produto desse século XIX. Ele tem antes, tem as primeiras fábricas lá na Espanha, são de 1700 e alguma coisinha, né? Tem algumas até do final do século XVII, 1600 e alguma coisa, mas era de pouca relevância. O
primeiro produto a ter relevância é o rapé. O segundo, aí vem um grande sucesso da Virgínia nos Estados Unidos com o fumo Virgínia, que todo mundo conhece, que é o fumo de cachimbo, que estoura com muito sucesso. Depois vem o charuto no século XIX e o cigarro, que é o produto do século XX. Perfeito, É o perfeito. último produto a ter um grande banho de sucesso. No Brasil não é diferente de outros lugares do mundo. Começa a partir de 1820, ou seja, no começo do século XIX, as primeiras produções de tabaco, digamos assim, para exportação. Porque a gente sempre é um país pobre, etc. Então, o objetivo aqui sempre foi levar o tabaco para fora. As primeiras fábricas datam a partir de 1840. 42 a gente tem a juventude, aí a partir de 50, 60, 70, começa a ter um monte de fábricas. A gente tem aí em torno de 300, 400 fábricas de charuto, daí para mais. Eu não sei esse número exato, mas eu sei que é muito grande. O registro aqui na nossa empresa, o que a gente tem de mais antigo é essa caixinha aqui, que é da década, que é do ano de 1852, que é a Verimera, a mais antiga de todos. A gente sabe que depois a Verimera é incorporada pela Suerdic. A Suerdic começa em 1905. E a primeira fase a gente tem essa fase dos portugueses mesmo. Então você tem Verimelo, Costa de Pena, a própria Leite Alves, a própria Souza Cruz fazendo cigarro. Eram os sobrenomes portugueses, né? Entendi. Aí você vê depois um movimento que são os alemães. Aí você tem Danimann, você tem Stendericia, você tem a própria Suerdic, a PUC, a Gessler, Heuning. Você vai ter um monte de sobrenomes alemães e holandeses entrando com segmento aqui, principalmente aqui na Bahia. Tanto é que aqui no nosso fundo, não sei porquê, mas havia uma certa segregação de cemitério. Então aqui em Cachoeira nós temos cemitérios dos negros, temos cemitérios dos estrangeiros e temos cemitérios só dos alemães. Nós temos aqui um cemitério só de alemães aqui em Cachoeira. Até Que isso. está em desuso, claro. Mas é um produto aí, digamos, do século Da história. Da mentalidade. Eram judeus? Normalmente o cemitério judeu é separado. Não, mas aqui não tinha judeu. A migração aqui foi alemã, estrangeiros, né? Que era bastante Mas pontual. alemães e judeus, será que os judeus fazem cemitério separado? Eu acho que na indústria do charuto isso não foi bem registrado, não. Os alemães eram alemães mesmo. Eles tinham condição social até diferenciada dos estrangeiros. Mas eles podiam ser judeus de religião. Olha, esses sobrenomes que aqui constam não são judeus, não. O Suerdic, por exemplo, me disseram que é alguma coisa relacionada à massa azeda, né? É a tradução. Porque no tempo feudal eles pegavam o nome das profissões, né? Que nem, por exemplo, o pessoal da cigarra é Becker, que era de pão, o Suerdic era massa azeda, e assim por diante. A maioria deles eram alemães mesmo, ou então holandeses, né? Mas acredito que sejam de origem mesmo germânica. O tipo físico de alguns que a gente reconhecia, né, na época era realmente... Eu conhecia a família de Mattfeld, por exemplo, né, então eles eram alemães mesmo. Eu não sei diferenciar, mas acredito que aqui eram principalmente da Bavária, né? Eram alemães principalmente da Bavária. Mas enfim, a gente tem essa segunda fase. A terceira fase, eu gosto de contar isso porque a gente percebe, né? Você tem uma última fase que seria do cigarro, mas aí são os americanos e os ingleses. Que você vai ter a presença, por exemplo, da British American Company, ou então as empresas americanas mesmo. Né? Seria a Souza Cruz, a Marlboro, a Reynolds, né? O cigarro foi de lá. O grande capital financeiro, porque aí o charuto deixa de ser, o tabaco, né, deixa de ser um produto artesanal, né, de produção simples, digamos, né, de capital simples, e passa a ser uma indústria voraz, né, desse ponto de vista. Então o cigarro foi a herança dos americanos e ingleses, né? A invenção da primeira máquina de cigarro é americana, é norte-americana, no final do século XIX. No começo do século XX, a primeira máquina de cigarro. Por que eles bolaram o cigarro? Porque era para vender mais, né? É uma indústria de massa, totalmente diferente do charuto. Né? A indústria de altíssima produção. É totalmente diferente do que a gente faz. Né? E aí a gente tem aqui as fases da Suerdic, que você vê aqui tem um material muito legal. A gente tem aqui, por exemplo,
Comunicamos ao senhor Valdo Azevedo que o seu salário para o ano de 1939 será de R$300 mensais. Aqui, por exemplo, é o jubileu, né? Comemorando os 50 anos de Suerdic, 1905 e 1955. A Suerdic é um exemplo, eles vêm em 1892 para exportação de tabaco. Só abrem a fábrica de charuto em 1905. E grande ali, né? A PUC, né? Essa é a última fase da Suerdic. Esse é o fundador da Suerdic? Esse é um dos fundadores. Esse, na verdade, é o primeiro, né? Ele é uma homenagem, né? A ele, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, mas ele é o primeiro Suerdic que veio. Meio assim, o primeiro é esse aqui, Augusto Suerdic. O primeiro é aquele ali, Augusto Suerdic. Esse daí acho que já é o segundo. Esse é o segundo, se eu não estiver errado. Augusto Suerdic é o primeiro. Quem conheceu ali tanto Maragogipe quanto Cruz das Almas, as ruínas da empresa Suerdic estão até lá em Maragogipe, enorme. Ali em Maragogipe eles chegaram a ter quase 3 mil funcionários, só na cidade de Maragogipe. Depois tinha quase 2 mil em Cruz das Almas. Esse prédio aqui, o prédio do lado e o outro prédio pertenceu à Suerdic em 1934, 35, 36, até mais ou menos os anos 60. A Suerdic era aqui. Aqui, esse prédio era o prédio do lado. A unidade deles de Cachoeira. Eles tinham unidade em Cachoeira, tinha unidade em Cruz das Almas, tinha unidade em Maragogipe, que era a maior de todas. Fora as plantações e fora os outros negócios. Vocês dão pé para muito aqui? Ele foi lançado no final dos anos 90. No final dos anos 90. A caixinha também? Está conservada. A Suerdic funcionou até 1999, oficialmente até 2000, mas a partir de 99 já não tinha mais quase nada. Eu costumo dizer que um dos auges da Suerdic foi no tempo do Guerra, né? Aí ele ganhou essa homenagem em 1949, que é uma homenagem póstuma, né? Quer dizer, ele morre em 49, ele ganha essa daqui, as medalhas da CNI, da Confederação Nacional da Indústria, em 1950. Depois da Segunda Guerra Mundial, o ramo do charuto ele cai, ele tinha uma outra dinâmica no Brasil. A Dânima, por exemplo, chegou a ter 3 mil funcionários. A Suerdic chegou a ter 5, 6 mil funcionários. A Costa de Pena também nessa faixa, 3, 4 mil funcionários. Nós tínhamos uma outra dinâmica. A gente está falando de uma época que os homens andavam de chapéu e terno branco, vocês já devem ter visto isso nas fotos. Muitos usavam bengala, outros não. Mas era um outro universo e quase não se fumava cigarro, a maioria fumava charuto. Então o charuto vendia muito, não só no mercado nacional, mas também para exportação. E essas empresas exportavam muito, a Dânima exportava muito, a Suerdic exportava muito. Era uma outra dinâmica, era um outro universo. Certeza. Mas assim, a gente tem várias fábricas, né? Ao longo do tempo a gente teve a Pimentel, que era uma fábrica, depois foi incorporada pela Suerdic, mas ela era uma fábrica de alemães também, e que operava lá em Muritiba. A gente teve essa fábrica aqui em Estância, em Aracaju, em Sergipe, né? A Valkyrie, que também era de descendentes de alemães, que trabalhavam ali em Sergipe. A Leite Alves, aqui alguns utensílios, né? Utensílios da Leite Alves. A caixa antiga dos anos 30, dos anos 40, ali também, a Leite Alves. E todo esse material aqui da Leite Alves que a gente coleciona, né? Que a gente guarda. Folders, embalagens antigas, tanto de cigarettes quanto de charuto. Aqui é bem legal, aqui é uma cédula de eleição. Bonita essa anilha. Bonita. Aqui, por exemplo, é uma cédula de eleição. Ainda mais pra época, né? Propaganda nas costas dessa. Ainda mais pra época. Hoje em dia não tem chance. Passo Deus de vocês, cara. Ele vai enviar para vocês. Essa época, a gente está com ano de eleição, é legal observar isso daqui. Nessa época você podia escolher o presidente de uma chapa diferente do vice. Ou seja, eles não precisavam. É como se você escolhesse, por exemplo, um presidente de direita e um vice de esquerda. Os dois faziam campanha. Né? Imagina, você podia escolher o presidente de um partido e o vice de outro partido. Confusão. E eles podiam ser inimigos. Nossa! Confusão do caramba. Agora aqui, ó, politicamente totalmente correto, gente.
Hoje é quase crime, se eu for. Com Se eu certeza. botar, essas propagandas são dos anos 50, datadas, né? O passarinho levando a cigarrilha os filhotes é puxado. No mínimo, mas era o slogan da Talbes, você vê, que é de pai para filho. A família inteira. Aqui, ó, a família inteira fumando, de pai para filho. Era o slogan, né? Essa é que é a ideia daí da propaganda nos anos 50. É uma realidade, né? Aqui a gente tem a ilustração, né, da parte interna da fábrica da Leite Alves em 1918, 1930. Aqui a primeira unidade de Salvador, você vê com carroça, uma coisa bem antiga mesmo. Aqui já é a segunda unidade de Salvador. E aqui foi o último leite membro da empresa. Que depois muda da família Leite, que é a família Leite Alves, aí muda para a família Barreto. Isso nos anos 30. No ano aí? No ano? Desde 1912. Judeu, Renato. Quem é? O cemitério também concentrou muita comunidade de judeus. Correto? Aqui nós temos as caixas de Menezes, né? Dom Pablo, Amerino. Essas caixinhas acho que ninguém mais lembra. São bem antigas, Dom Pablo e Amerino. As atuais são a Dona Flor e o Menezes e o... Como é o nome daquela anilha branca? É o Alonso Menezes. Mas antes do Alonso Menezes a marca era Amerino e Dom Pablo. E aqui é uma fábrica de Muritiba, Ideal. Aqui são fábricas também, algumas ainda existem, a MR só faz short film. A Lecigar que a gente incorpora em 2010, mais ou menos. Mas era uma fábrica de um ex-diretor de uma fumageira e abriu essa fábrica de charuto em 97. E aqui é uma fábrica que foi aberta pelos funcionários da Suerdic. Eles começaram a sair a partir de 97, 98 da Suerdic e abriram uma unidade para eles. Na verdade, ele sofreu muito caro. Trabalha lá em Alagoinhas. Ainda hoje ele continua. Pimentel? Ele pegou a marca Pimentel e pegou a marca Palomitas na falência da Suerdic. Ele tirou, ele recebeu como indenização trabalhista, né? A empresa faliu, né? Ele recebeu como indenização trabalhista algumas máquinas e algumas marcas. E abriu uma fábrica em Alagoinhas. Sofreu muito caro. Figura muito icônica no nosso segmento. E aqui as fábricas mais recentes. Quer dizer, tem algumas bem recentes que a gente ainda não colocou aqui. Daqui a uns dias a gente vai colocar, né? É o caso aí da Bucaneiro, o próprio Joaquim, né, como mosqueteiro, e alguns outros recentes que estão abrindo, né? A Diama em Alagoinhas, né? Então já tem bastante fábricas novas que já a gente vai ter que abrir um espaço aqui no museu para colocar as caixinhas deles. Mas a gente tivemos muitas fábricas no passado que eram para ser recentes, mas que já não existem mais, que é o caso da Angelina, que é o caso da Josefina, o caso da Dona Eru, né? O próprio Sandes, acredito que não existe mais, Dom Quixote. Só desse pessoal aí só ficou Monte Pascoal, Dom Porfírio e o Siboney, né? Que saiu do Brasil. O da Mata também continua, é verdade. Aquele lá também fechou. Tem um Dom Quixote em casa. Aqui a gente está desenvolvendo uma coleção muito nova e aqui são medalhas de exposição universal. Então quando vocês veem aquelas medalhas no Romeu e Julieta, eram essas medalhas eram brancas quando você levava seu produto para fazer, é como se fosse uma feira hoje, né? Uma feira de exposição. Só que até o final do século XX, final do século XIX, começo do século XX, era muito comum fazer exposições universais em países e chamavam outros países para trazer suas novidades, suas invenções, digamos assim, para exporem. Essa, por exemplo, a Dânima ganhou expondo o charuto dela na Antuérpia, em 1885. E nós temos aqui várias exposições, essa daqui, por exemplo, da Leite Alves. São medalhas mesmo. Quando você vê, você pega o Romeu e Julieta, ele põe na foto de capa dele várias medalhas. Isso. É verdade, lateral.
A gente está, eu estou tentando resgatar esse estudo das medalhas. É um trabalho que a Carol está me ajudando. A gente está tentando resgatar as medalhas. A gente sabe que a Leite Alves teve muitas medalhas. Aqui, por exemplo, ó, os maiores prêmios em todas as exposições. Então, essa daqui, por exemplo, olha ela aqui. Essa daqui é essa daqui. Aí você ganhava do evento isso aí? Exatamente. Essa é uma exposição no Rio de Janeiro. Centenário de abertura dos portos. Os portos foram abertos em 1808, quando Dom João VI foge de Napoleão, né? E aí nós tivemos a abertura dos portos. Então aqui estava comemorando no Rio de Janeiro o centenário da abertura dos portos. E aí teve uma exposição universal. A Leite Alves participou dessa exposição e ganhou medalha, né? Então todo mundo, na verdade, é uma coisa comum, sabe? Você participou, você ganha, né? Às vezes tinha competição, então às vezes tinha medalha de bronze, de prata e de ouro, que na verdade não era nem de ouro, nem de bronze, nem de prata, era só a cor que simbolizava, né? E aí, assim, ganhava a medalha de ouro, fazia-se um júri e se decidia qual era o produto mais inovador e ganhava a medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze. Maravilha. Mas é uma coisa bem... o segmento que mais guardou essas medalhas e mais expõe isso é o segmento de charuto. Mas, na verdade, isso era uma coisa que todo mundo que tinha empresa antiga ganhava. Seja, por exemplo, margarina, qualquer invenção, digamos, geladeira, fogão. Você botava o produto lá naquela feira e você ganhava uma medalha. Sabe onde também a gente encontra um pouco dessas medalhas? Em algumas bebidas. Pode reparar, às vezes, se vocês olharem no rótulo, algumas bebidas, às vezes, também tem medalha. O pessoal que faz propaganda das medalhas do passado seria mais bebida e charuto. Os cubanos exploram bastante. É uma pena, a gente aqui no Brasil também precisa explorar. Com certeza. Eu estou tentando fazer esse trabalho reverso para poder descobrir isso, para poder melhor explorar. Eu até imaginava que era moeda e não medalha. São medalhas de exposição. Né? Eu acho que quem mais tem medalha é a Dânima. Depois a gente tem bastante, a Sortiq também teve bastante medalhas. Tem que explorar isso, os cubanos exploram isso. Você vê que essa, por exemplo, que a Dânima ganhou, foi uma exposição promovida pelo rei Leopoldo II, na Antuérpia, né? É uma coisa bacana, tem que explorar, né? Vale a pena, né? O meu produto estava lá na Antuérpia, em 1885. Aqui são portadores, são diversos portadores que a gente vai conseguindo, né? Ou compra na OLX, ou no Mercado Livre, ou então participa de leilões virtuais. Então esse, por exemplo, eu peguei no leilão. É um portador que estava num navio de guerra alemão de 1910. Esse aqui é um portador de Jô Soares, por exemplo. Esse aqui do Fittipaldi, aqui da Menendez, né? E esses portadores aqui são portadores antigos da marca Origem. Eles são abridores de caixa e puxadores de prego. Eles eram principalmente numa época onde a maioria das caixinhas eram pregadas. Era bastante comum nos anos 40, nos anos 50, até os anos 60, quase todas as caixinhas eram pregadinhas. E aí você tinha que ter esse biquinho de pato para abrir a caixa e depois o puxadorzinho do prego, para não se machucar, etc. E aqui a gente tem isqueiros, né? Uma coleção de isqueiros que a gente está desenvolvendo e uma coleção de porta-fósforo. Onde vocês estão aí, esse móvel estragou, estava com problema, a gente teve que reformar. Mas aqui nós tínhamos uma coleção que fazia um sucesso enorme, uma coleção de fósforo. Aí a gente tinha fósforos aí até dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40. Até da Copa do Mundo, aí, a comemoração da primeira Copa do Mundo de 1958. A gente vai voltar com essa coleção agora para o Festival Origens. Aqui é a coleção de cinzeiro e aqui é uma coleção, digamos assim, de utensílios, né? É um molde de madeira da Sortiq, uma passadeira de fundo. Isso daqui eles usavam para, por exemplo, você estirava cá, botava esse peso para cá para não voltar, digamos, para ficar estirado, né? Aqui é para poder medir o charuto. Alguns desses eram usados, por exemplo, você botava ali para poder pôr anilho, para não errar a altura da anilho. Alguns para cortar com tesouro, com faca. E aqui são carimbos ou então material para fazer pirogravura com caixa de madeira. Uau. E esse retrato aí, ele é um retrato de Castro Alves, do século XIX, de meados do século XIX. Ele está retratando uma plantação de fumo na época dele.
Se não fosse pelo escravo e se não fosse pela cerca, eu diria que nada mudou. A cerca, ela não é mais assim. Não, nós não temos mais esse modelo de cerca. Esse modelo de cerca, você vê que ele foi feito, aparentemente até parece um bambu, então madeira, não sei. Mas assim, hoje, se você for na plantação de fumo, aquela casinha ali acaba de encontrar. E o jeitão assim da plantação, os coqueiros, ali, como que é aquele negócio? O dendê, exatamente. Bem típico da nossa região. Se você for ali na região de Curitiba, que é onde ele morava, Castro Alves, esse cenário é praticamente o mesmo. Incrível, incrível. 10. Isso não é que é o licor? O licor. A gente toma um.